Muito boa noite. Celebra-se a 25 de maio o Dia da África, com mais ou menos ênfase em cada um dos 55 estados do continente. A data marca a criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963 e que se transformou em União Africana, OUA, em 2002. Mais do que uma efeméride, o Dia da África tem servido para reflexões e tomada de consciência dos desafios e inúmeras preocupações que ainda afligem o continente, apesar dos progressos e elevados índices de crescimento económico que se vêm registrando. Para uma abordagem sobre as perspectivas de desenvolvimento do continente e, particularmente, os desafios atuais da integração política, económica e cultural na África Ocidental, convidamos o Dr. Odair Varela, professor, investigador e diretor do mestrado em Integração Regional Africana na UNICV. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite. Para começar, qual é o seu sentimento em relação às formas como em Cabo Verde e nos países africanos se celebra o Dia da África anualmente a 25 de maio? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Felicitações pelo programa. Em Cabo Verde e nos restantes países africanos, o Dia da África, que também é uma efeméride em relação à criação da Organização da Unidade Africana, a 25 de maio de 1963, aqui agora se junta um pouco a celebração também do Dia da CEDEAO, a 28 de maio. Passam agora 44 anos após a criação dessa organização subregional. Em relação ao atual União Africana, são 56 anos. É claro que a celebração da África não se reduz a um só dia ou 2 dias, obviamente. Podemos partir desde daquilo que não é visível, que tem sido movimento de vários grupos, de várias instituições, que durante o ano têm estado a desenvolver atividades no sentido de se conhecer melhor a África em Cabo Verde. Não vale a pena nomear os grupos, mas creio que tem-se feito um esforço, um trabalho formiga por parte de alguns grupos, no sentido de as ilhas se aproximarem mais do continente em termos de conhecimento. Outras instituições também têm estado a fazer algum trabalho. Eu falo por mim no âmbito académico. As universidades, no caso concreto, o programa que eu dirijo, o programa de mestrado em Integração Regional Africana, na semana passada, aliás, até o final da semana passada, muito bem, desenvolveu um conjunto de atividades nesse sentido, de apresentar os principais desafios e no fundo, dialogar com convidados nacionais e internacionais sobre o futuro da África. Né? Mas ainda se comemora de uma forma tímida, não é? Sim, sim. Numa das conferências que nós organizamos no âmbito do mestrado, uma das reivindicações era mesmo nesse sentido, de que é preciso celebrar o ano todo, que é preciso dar a conhecer esse continente que é muito mal conhecido em Cabo Verde. Não é? Devido às nossas vicissitudes, nós podemos nos admirar como é que se desconhece que esse continente não é só o berço da humanidade, mas também é o berço da modernidade. E, inclusive, já há trabalhos científicos académicos que provam que o continente africano também é berço de práticas democráticas milenares, que desconstrói um pouco a narrativa que se considera eurocêntrica de que a civilização mundial, digamos, teve o berço na antiga Grécia. Não é? Há trabalhos consensuais agora no âmbito académico que mostram que o planeta é fruto de um cruzamento de várias civilizações. E, de facto, o antigo Egito, a antiga Núbia acabaram por influenciar as civilizações posteriores, como o caso da antiga Grécia. Já há um consenso de que a filosofia grega, por exemplo, tem influência da filosofia egípcia. Os grandes filósofos gregos, inclusive, acabam por reconhecer isso mesmo. E, por exemplo, há factos que se desconhecem, que, por exemplo, mesmo a antiga Grécia foi uma colónia egípcia durante 200 anos, a chamada Idade do Bronze. Então, o Antigo Egito é apenas um exemplo que mostra como é que muito daquilo que é considerado uma conquista mundial provém desse lugar que é chamado de África. Mas o que é que dificulta esta divulgação mais para o melhor conhecimento da África, mesmo no continente? Bom, obviamente que o continente africano, em termos históricos, tornou-se independente há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Aliás, nós sabemos que... praticamente com a criação da OUA. Exatamente. E depois da criação da OUA,
Ainda houve resquícios do colonialismo, que foi o caso do regime de apartheid, que só terminou na década de 90. Então, aliás, essa foi a principal missão da Organização da Unidade Africana. E no fundo, seguindo um pouco o repto do chamado campeão do pan-africanismo, que é Kwame Nkrumah, que é conquistar em primeiro lugar o reino político. E que tudo o resto será dado em suplemento. Apesar dessa segunda parte não ter se cumprido, tudo o resto não foi dado em suplemento, mas esse foi o objetivo principal e foi conseguido, a independência do continente. É preciso celebrar isso, porque a colonização também teve logo de imediato o impacto da resistência dos povos africanos. E após a independência, continua aquilo que se chama a persistência das continuidades coloniais, né? ou a colonialidade. Aliás, o Kwame Nkrumah, a pessoa que eu referi há pouco, já tinha alertado para o fenómeno do neocolonialismo. E um dos grandes obstáculos a que se conheça melhor o continente africano, não só aqui nas ilhas, mas também no próprio continente, tem a ver com isso, com variedíssimos fatores que apontam para a persistência do neocolonialismo. Podemos, por exemplo, falar da transformação dos regimes que foram implementados no continente africano, muitas delas em regimes autoritários, ditatoriais, em que a elite política e militar que tomou conta dos Estados recém-independentes não soube responder às aspirações, às expectativas das populações africanas e acabaram por se preocupar mais com a preservação do poder. Uhum. Mas como caracteriza a África hoje, tendo em conta os pressupostos da criação da União Africana em 1963, que tinha a ver com mais união, mais liberdade, mais desenvolvimento e organização para a África? Justamente, devido a fatores internos e externos. Fatores internos, já referi, por exemplo, que é a mentalidade colonial fortíssima, herdada por parte da elite, que levou a que procurasse imitar, no fundo, os antigos mestres coloniais, né? Tomar o lugar deixado pelos ex-colonizadores, e também devido a fatores externos, devido à Guerra Fria. Então, tudo isso impediu que, em certa medida, que o continente africano se desenvolvesse. Mas, atualmente, nós podemos dizer que há outros desafios. Se no passado nós podemos referir à questão das lutas entre as elites, a interferência da Guerra Fria, entre outros fatores, neste momento nós podemos falar de desafios como os desafios a nível do crescimento e do desenvolvimento económico, por exemplo. Mas ainda se fala de desafios que têm a ver com conseguir travar o neocolonialismo em África. Ainda neste momento fala-se disso. E o neocolonialismo tem a ver justamente com a questão económica. O continente africano, neste momento, alberga os países que mais crescem economicamente no mundo. Podemos ver nos dados que as economias africanas, no seu conjunto, têm boa performance. Por exemplo, o Ghana é o país que cresce mais a nível mundial. A previsão para o crescimento do Ghana, por exemplo, é de 8,8%, segundo os dados do FMI. Agora, é um crescimento que não tem se refletido, por exemplo, no aumento do emprego jovem. Então, qual é o problema? O problema é que, neste caso, o chamado neocolonialismo tem a ver com a estrutura extravertida da economia africana, que tem a ver com uma economia muito extrativista, no sentido da extração das matérias-primas que serão exportadas para as grandes empresas multinacionais e internacionais das grandes potências mundiais. Neste caso, o comissário, acho que você dizia que o modelo importado para o crescimento da África não se adapta. Não se adapta. Esse é o grande desafio do continente. É o continente que mais cresce, mas ao mesmo tempo é o continente que mais desemprego jovem tem. Segundo os últimos dados que eu tenho, 2015, se não me engano, a África tinha cerca de 30 milhões de jovens no desemprego. Então, quando a economia está toda virada para as commodities, para a extração de matérias-primas, que depois são exportadas para o chamado norte ou para o ocidente, significa que a maioria dos jovens que saem das universidades, não é, vai para as cidades, vai engrossar as zonas urbanas a procura de emprego, e muitas vezes, quando não encontra emprego, procura migrar. E o grande desafio passa justamente por uma industrialização endógena, não só pela diversificação da economia,
neste momento, aliás, há um grande salto. Se repararmos, se estudarmos bem, o continente africano passou-se do serviço primário diretamente para os serviços terciários. Não se passou pela industrialização, que é o comum que acontece em outras grandes potências, que aconteceu na Ásia, por exemplo. Então, o grande desafio passa por, com essa terceirização do continente, virar, no fundo, para a transformação dos produtos. É o continente mais rico do mundo, tem matéria-prima e também mesmo na formação dos seus jovens. É um continente pujante, tem cerca de 1,2 bilhão de habitantes e em 2050 vai duplicar essa população. A África vai ter 2,2 bilhões e há uma população jovem muito qualificada que não encontra emprego. E por que não encontra emprego? Por duas razões. Não só porque a economia está extravertida, mas também porque os sistemas de ensino africanos também ainda denotam um grande seguidismo, se quisermos, dos sistemas europeus e ocidentais. Ou seja, são currículos, são cursos que muitas vezes não retratam ou não vão de encontro às necessidades locais. Então, muitas vezes, há um brain drain, ou seja, uma fuga de cérebro de jovens qualificados que vão alimentar os serviços da administração pública e também das empresas privadas dos países do Norte, Canadá, Estados Unidos, etc. Então é preciso, e neste momento, um dos grandes desafios do continente passa justamente para assumir uma posição perante a chamada quinta revolução industrial, no qual o exemplo mais contemporâneo, se quisermos, é a tecnologia do 5G. Então, se me perguntarem logo a partida qual é o grande desafio a resolver, mais do que falar nos problemas de guerra e de paz que ainda persistem no continente, que estão ligados a alguns conflitos que ainda não foram resolvidos, questões do terrorismo, etc., que podemos falar, se quiser. Mas, neste momento, o mais imediato, seguindo as tendências do mundo atual, é ver qual é o posicionamento africano perante aquilo que se chama agora a nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, que alguns apelidam a nova Guerra Fria tecnológica. Pois, mas isto não terá a ver com a cooperação que os líderes africanos estabeleceram com as potências mundiais no quadro do NEPAD, em 2002, quando se criou a União Africana, e que alguns críticos disseram que isto hipotecaria o presente e o futuro do continente. Concordo com esta leitura? Sim, o NEPAD... Que a estratégia do NEPAD... É por isso que tentou-se agora uma outra estratégia, em que se criou uma comissão liderada pelo Paul Kagame, que é o presidente de Ruanda, e nessa comissão, inclusive, temos uma cabo-verdiana, que é a ex-ministra de Finanças, se não me engano, de Cabo Verde, justamente para... E uma das medidas ambicionárias já se efetivou, que foi a criação da Zona de Comércio Livre, embora outras medidas que estão se ensaiando. Justamente porque o NEPAD não conseguiu captar recursos internos para financiar os objetivos da União Africana. E por isso também se criou mais à frente os objetivos 2063, né? Que, dizem os especialistas, acaba por alimentar mesmo a Agenda 2020 das Nações Unidas. Então, no fundo, o NEPAD... que ganhos trouxe o NEPAD para muito risórios. Contribuiu para a mudança, no caso da União Africana, da estrutura da União Africana a partir de 2002. Porque o NEPAD passou a ser um programa, no fundo, da União Africana. E a grande mudança da União Africana tem a ver justamente com a passagem dessa herança da OA, que é resolver os conflitos e terminar com o colonialismo e passar para uma integração económica. Não é? E também para a resolução dos conflitos internos. E esse é o grande desafio. E ainda não foi conseguido. Porquê? Porque, como eu estava dizendo inicialmente, o Nkrumah disse que, conseguido o reino político, o resto seria dar em suplemento. Mas não. Um grande cientista político africano, um outro, que nos diz o contrário, disse que tudo o resto foi retirado. Ou seja, quando não há uma soberania económica no próprio continente, em que a própria União Africana é financiada por atores estrangeiros, não é? É o Ali Mazrui que disse isso, em que 2% do orçamento para, podemos dizer, a cultura de paz e segurança da União Africana
somente 2% que é financiada pela própria organização, 98% é financiada pela própria União Europeia, mostra claramente a fragilidade da União Europeia. E não é só, aliás, perdão, da União Africana. O resto em termos de educação, dos currículos, tudo ligado à Europa, anexado às políticas. Sim, atores externos. E justamente, enquanto não houver essa independência económica, é por isso que uma das medidas que se procurou implementar é da chamada... É uma taxa que a União Africana quer implementar, de aplicar uma taxa a todos os produtos que entram nessa futura zona de comércio livre, uma taxa de, não me recordo agora, 1 ou 2%, justamente para financiar as atividades da União Africana. Então, a criação dessa zona pode levar a que se comece o caminho de alguma independência financeira da União Africana, visando acabar ou diminuir esse neocolonialismo. Do seu ponto de vista, o que é que impede ou dificulta a África de ser um continente próspero e desenvolvido, com mais oportunidades para os jovens e menos pobreza também? Alguns autores falam na maldição da abundância, né? Porque, de facto, um continente que é tudo o que nós referimos aqui, que é o berço da humanidade, onde agora há um consenso entre a comunidade científica de que, de facto, o ser humano espalhou-se pelo mundo a partir do próprio continente. Já não há muita discussão sobre isso. Que também é aí que surgem as primeiras grandes civilizações. Então, o impacto, nós não podemos ignorar isso. Quando o próprio Amílcar Cabral já dizia que o impacto do colonialismo colocou o continente africano no último comboio da história. E 500 anos não são 500 dias. E, de facto, a África ainda está se recuperando das mazelas coloniais. E creio que não precisamos ser otimistas, exagerados, mas um realismo otimista, de que um dos primeiros passos passa justamente pela recuperação da demografia perdida. O tráfico de pessoas, a escravidão dos africanos, provocou uma heresia muito grande no continente. Então, impacto em termos de agricultura, em termos dos conhecimentos produzidos, então, leva o seu tempo a recuperação. Então, e do meu ponto de vista, as heranças deixadas pelo colonialismo não podem ser apagadas. Muitas vezes se diz que os africanos, muitas vezes, se desculpam sobre as consequências do colonialismo, a justificar, no fundo, o que está de errado no continente. Em certa medida, há alguns líderes africanos com poucos escrúpulos que utilizam essa desculpa, de facto. Mas não é possível, não podemos falar somente do continente africano, podemos falar do continente asiático, por exemplo. Provou-se, através de estudos, de que, por exemplo, só a Grã-Bretanha retirou da Índia cerca de 43 trilhões de dólares durante a colonização. Então, se nós formos também, ainda não há números no caso do continente africano. No caso do africano não se mediu. Não se mediu, ou há um número aproximado. A questão não é se não se vá na questão. Eu penso que a questão não passa pela questão da reparação. É só pelo reconhecimento desse facto e de que é preciso dar passos mais apressados, do meu ponto de vista, para acelerar essa plena integração do continente no sistema internacional. Essa integração é feita, infelizmente, de forma excludente. O continente africano está integrado no que se passa do mundo, mas de forma excludente, ou seja, como uma fonte de matérias-primas, né? E também, muitas vezes, como uma reserva laboral do Norte. Para suprir os interesses dos outros e não do próprio continente. E falando aqui da integração regional na África Ocidental, o que efetivamente tem dificultado esta integração? Há dias o comissário da CEDEAO dizia que, portanto, o modelo econômico imposto tem dificultado o desenvolvimento econômico. O que efetivamente tem acontecido para que a integração regional da África Ocidental ainda esteja em processo? Quase 40 e tal anos depois, não? Sim, após a criação da CEDEAO em 75.
Bom, o comissário que está a referir, penso que é o comissário para os recursos humanos. Assim, que esteve connosco na Semana da África e da CDO, o Dr. Jeremias Furtado. E também tivemos aqui um outro comissário, o comissário Leopoldo Amado, que é o comissário para a Educação, Ciência e Cultura. Os dois coincidem nesse ponto de vista, que passado esse tempo, de facto, podíamos estar um pouco melhor em termos de integração. Uma das críticas que se faz justamente ao modelo adotado pela CDO é que ela tem copiado muito o modelo de integração europeu, o exemplo da União Europeia. E alguns autores, inclusive há o José Leitão da Graça, um conhecido autor, uma figura política cabo-verdiana, já tinha alertado também para isso. De que seguir o modelo europeu não é um bom exemplo, não seria o melhor para a CDO. E que o melhor seria repensar, por exemplo, as fronteiras, as fronteiras herdadas da colonização. Esse é um assunto tabu. Mas também tão complexo de repensar isto. Não é fácil de pensar isso, porque quando a CDO defende que é preciso passar de uma comunidade de Estados para uma comunidade de povos, significa pensar na questão da mobilidade entre esses povos. Repensar o modelo de Estado, nação, ou aliás, o modelo de Estado que nós temos. O modelo adotado é o modelo de Estado-nação herdado da colonização. É a concessão de Estado importado do Ocidente, da Europa. E muitas vezes nós temos populações, temos uma diversidade de cultura de povos que não se enquadram no modelo de Estado-nação. Se enquadrariam no modelo de Estado-nações, ou Estados federados, ou de Estados plurinacionais ou multinacionais. Então, a integração política, do meu ponto de vista, não avançou muito. Porque procurou-se preservar-se as fronteiras políticas herdadas, mas na prática essas fronteiras são porosas. Não há controle das fronteiras, não é? E isso leva também ao surgimento de vários tipos de tráficos, não é? Com problemas de controle. E é preciso repensar isso, e isso ainda não foi repensado. Agora, no que toca a outros aspectos, a CDO tem dado passos interessantes. Nós pensar no domínio económico, a CDO neste momento está a um nível superior, por exemplo, do Mercosul. O nível de comércio, apesar do nível de comércio dentro da região ser baixa, é superior, por exemplo, ao do Mercosul. Se calhar entre os países do continente, se verifica algum nível de comércio, porque já com Cabo Verde que... Sim, em relação às ilhas é que há... O comércio não flui, não é? Não flui. Então, de forma geral, as instituições da CDO têm tido alguma visibilidade. Chegaremos ao caso de Cabo Verde, mas posso dizer que a CDO é uma das instituições, é uma das organizações que mais prestígio tem trazido a própria Nações Unidas na matéria de manutenção de paz. As intervenções da CDO, a intervenção militar na Serra Leoa e Libéria, que depois foram abraçadas pela própria Organização das Nações Unidas, mostram que a CDO ensaiou mesmo essa cooperação entre as organizações regionais e as Nações Unidas. Os chamados capacetes brancos da CDO ajudaram muito na estabilidade da sub-região e do próprio continente. O continente africano agora tem poucos conflitos civis. É um dos grandes ganhos do continente e da própria região aqui da África Ocidental. E há ganhos, o Parlamento da CDO é um parlamento também interessante, inclusive nós temos a presença de deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDO. Inclusive, um dos deputados foi eleito agora para liderar a rede parlamentar, para a rede das migrações, e temos um vice-presidente do Parlamento da CDO. Agora, no que toca a questão de Cabo Verde, a nossa integração. Porque há dias disse que falou do afastamento cada vez mais de Cabo Verde da África. Nesses 44 anos da independência, Cabo Verde já esteve alguma vez mais perto ou mais próximo, entre aspas, da África? Sim. Houve um período onde havia maior proximidade devido justamente aos conflitos que existiam na África Austral. Não nos esqueçamos do apartheid, também na questão da Rodésia, atual Zimbábue, onde Cabo Verde teve um papel muito interessante, um papel de mediador na negociação para a resolução desses conflitos,
Inclusive, aqui nas nossas ilhas, a Ilha do Sal foi palco de reuniões de alto nível entre países da sub-região e também com as grandes potências na altura. E houve uma maior aproximação nas cimeiras e também a presença de Cabo Verde nas negociações e na altura também podemos dizer que a prática diplomática do movimento de proteção PAIGC ainda estava mais presente no regime oriental. Havia uma maior aproximação. O que é que justifica este afastamento hoje? Havia maior aproximação política, do meu ponto de vista. Agora, o que aconteceu a determinada altura, que houve mais um recentramento da política externa cabo-verdiana, com a abertura ao multipartidarismo, houve maior diversificação e maior aproximação também da Europa, porque justamente o continente africano ainda não dava mostras desse arranque económico. É nesse sentido que, por exemplo, em 98, Cabo Verde adotou a paridade com o euro, porque ainda nem se visionava a possibilidade de haver uma integração monetária na CDAO. Agora, isso se vislumbra. Só que ainda, apesar de haver várias iniciativas no âmbito continental, Cabo Verde tem um problema sério em relação à integração continental, que tem a ver com a questão dos transportes aéreos e marítimos. Viajar de Abuja ou viajar de Gana, e falando apenas dos países da CDAO, para Cabo Verde é muito custoso, é caríssimo. Ronda a volta de 2.000 euros, por exemplo, de Abuja até a cidade da praia. Ainda sem dizer a distância, às vezes ter de ir parar à Europa para poder chegar a Cabo Verde. Então há muitos constrangimentos e não pode haver integração sem haver integração pelos ares e pela via marítima. Há um projeto de criação do corredor praia Dakar-Abidjan, inclusive prevê-se que esse acordo seja ratificado no mês de junho. Vamos aguardar para ver se isso chega de facto a bom porto, porque há um problema que tem a ver com o facto se um barco, por exemplo, sair de Abidjan e passar pelos países signatários desse acordo, chegar a Cabo Verde, o barco não pode regressar vazio. Então tem que haver algum retorno por parte do navio. E caso Cabo Verde não tenha ainda produção suficiente para colocar no barco ou nos barcos, para depois seguirem o trajeto inverso, é preciso ver quais serão os mecanismos de compensação. Se é Cabo Verde, se é o governo Cabo Verde que irá, no fundo, hipoteticamente, compensar a companhia responsável pelo barco, ou será a CDO, etc. Então tudo isso ainda está, não há ainda uma resolução a esse nível. Mas também há outros dossiês que têm levado a Cabo Verde por exemplo, este afastamento não estaria na base, não estará a pesar mais os custos decorrentes do processo de integração, em especial a forte pressão migratória associada à livre circulação, mais do que os ganhos? Não, esse afastamento, podemos até falar em números. Há um afastamento. A classe política verdiana afastou-se durante, principalmente na década de 90, podemos dizer, até recentemente. Até formalmente o último governo da República colocar a integração regional como uma das pastas do governo. De forma inédita, formalmente pelo menos. Isto há um ano e tal. Há um ano e tal. Mas mesmo antes, as parcerias estratégicas, a integração regional figuravam como pastas do novo Ministério do Ministério de Negócios Estrangeiros e Comunitários. Mas o que é que Cabo Verde perdeu? O que é que representou para Cabo Verde este fraco engajamento nesses últimos 15 anos? Pode-se dizer, dos anos 90, esta parte, segundo disse, económica e cultural na CDAO. O que é que Cabo Verde perdeu nisto? Perdeu, em primeiro lugar, não está no pelotão da frente para, no fundo, ter acesso à informação privilegiada sobre os processos de integração. Cabo Verde agora ainda continua com um déficit de acompanhamento dos processos. Há respostas que se esperam de Cabo Verde muitas vezes não dá essa resposta de forma atempada. E, para além de outros problemas, Cabo Verde é um dos maiores devedores da CDAO. A taxa comunitária que não paga, que ronda, segundo os meus cálculos, a volta de 16 milhões de dólares. É uma significativa. Neste momento, a CDAO, os outros membros da CDAO, podiam simplesmente votar a saída de Cabo Verde da sub-região. Mas há um forte engajamento da Comissão Europeia no sentido mesmo de dar uma oportunidade a Cabo Verde
no sentido de se posicionar perante essa integração. Há essa questão do pagamento dos compromissos, também a questão da não oficialização, embora já seja previsto, de uma embaixada em Abuja e de uma representação permanente. Então é preciso haver um maior conhecimento do continente por parte dos nossos políticos, dos nossos diplomatas. E como se deve fazer este conhecimento, que também o Presidente da República disse há dias que é preciso conhecer melhor para uma integração plena, claro. Pelo menos na nossa sub-região. Quais as vias que se deveria enverdar para se poder chegar a este maior conhecimento e, se calhar, maior integração? Sim, justamente. É preciso haver um maior intercâmbio e colaboração entre instituições. Por exemplo, as universidades têm um papel muito importante, não só de formação, transmissão de conhecimento, mas também de poderem auxiliar as instituições públicas na melhor adoção de políticas públicas. Podemos falar no caso desse mestrado ou de outros programas de pós-graduações que têm esse papel. Mas também cabe ao Estado pedir o apoio das universidades para a formação dos seus diplomatas. Por exemplo, se quisermos enviar um diplomata a Abuja ou a Addis Abeba, ele tem que ter uma formação histórica, socioantropológica do continente. Eu não posso, por exemplo... que o mestrado oferece? Isso o mestrado oferece, ou outras instituições podem oferecer também outras formas de formação. Por exemplo, eu não posso, como governante, eu teria maior interesse em enviar um diplomata a Addis Abeba ou a Abuja, que soubesse, por exemplo, que o primeiro grande tratado diplomático do mundo foi feito em África, aliás, é fruto de um conflito que houve entre o Egito e os hititas, por exemplo, há muitos séculos atrás. O primeiro grande tratado de Kadesh, que é o manual de diplomacia, por exemplo. Sabendo isso, sabendo o que é no continente, já está se aproximando. É só um exemplo a ver que é preciso conhecer para depois melhor servir os interesses do país. E que papel teria a educação também nesta base de conhecimento, em termos de currículo? Fundamental, porque a integração ao nível do ensino superior, e não só, é fundamental. Também a questão da equivalência dos diplomas, o reconhecimento dos diplomas, é fundamental para que os nossos jovens possam alargar o seu mercado. Um mercado com 350 milhões de pessoas e que em 2050 vai ter 800 milhões, mostra que o desemprego em Cabo Verde não pode ser resolvido somente aqui nas ilhas. Nós podemos perfeitamente exportar nossos quadros para a sub-região, para as grandes instituições. Cabo Verde é um dos países que tem menos presença a nível de quadros na CDO, por exemplo, e na União Africana. As vagas não são preenchidas, infelizmente, por variedíssimas razões. Uma das razões é que a falta de conhecimento. Nós não dominamos as línguas francas. Também eu ia dizer, é uma das... A língua francesa e a língua inglesa. Os constrangimentos aqui à integração. É fundamental. Os nossos jovens têm que aprender as línguas francesas e inglesas desde a escola primária, do meu ponto de vista, para poderem... Isto já está a ser acautelado? Espero bem que sim, e vamos ver... o que se diz mas não só, exatamente. E não só nas línguas ditas francas, mas também as línguas locais. Há uma outra língua franca que é o Kiswahili, que é a língua oficial da União Africana, que é falada por mais de 50 milhões de pessoas, é a língua banto mais falada. Mas também línguas próximas de nós, como o Wolof, por exemplo. Nós temos que aprender as línguas locais para podermos fazer negócios. Nesse caso, as rabirantes são um ótimo exemplo. Elas já estão integradas na sub-região há muito tempo. Essas viagens a Dakar para fazer compras mostram que é preciso dar mais importância a outras formas de economia. A economia informal, que muitas vezes não é valorizada. Então, é preciso apostar na educação, por exemplo, na educação económica, mostrar que há uma diversidade de formas de economias, não só as economias formais. Não é? Apostar na educação significa também mostrar que há outros sistemas económicos, por além dos sistemas que nós importamos nos currículos ocidentais. Mas como vê esta opção pelo ensino de línguas estrangeiras que não sejam as línguas africanas no nosso sistema, tendo em conta esta necessidade também de integração regional? Por exemplo, ensina-se o mandarim, mas não se ensina-se aqui as línguas de comunicação na região. Sim. Esse é um grande desafio das universidades. Nós temos, por exemplo, o Instituto Confúcio na Universidade Pública. Era bom que o Estado cabo-verdiano, aliás, a Universidade Pública também, procurasse incorporar outros institutos que se dediquem ao estudo dessas línguas, línguas locais. Porque o inglês e o francês são muito importantes, obviamente, porque são línguas oficiais, por exemplo, da CDO. Aliás, o próprio mestrado é lecionado nessas três línguas, é um mestrado internacional. Mas falta justamente a mudança dos currículos aqui em Cabo Verde, de integrar essas línguas.
E não só as línguas, também integrar a história da África, a cultura africana, que também é a cultura cabo-verdiana, no sentido de melhor conhecer. Porque quando se conhece mais, se aprecia e não se desconfia, não se afasta. O nosso afastamento... Mas esta vontade política realmente em uma maior integração de Cabo Verde na sub-região africana? Formalmente, essa vontade tem havido ao longo da independência até agora. A questão é em termos práticos. É que o grande problema que nós temos é que nós demoramos muito a tomar uma posição definitiva sobre um determinado assunto. E muitas vezes os nossos parceiros não têm o nosso tempo. Nós temos que ser francos. A economia cabo-verdiana representa 3 dias da economia nigeriana. Não é Cabo Verde que faz falta cereal ao continente africano. O continente africano não precisa de Cabo Verde, em termos económicos, nem a própria cereal. É que se nós queremos pensar a médio e longo prazo, não é? Ver como é que as tendências globais estão em que sentido é que estão a andar, não é? Onde vemos grandes players mundiais de olho no continente africano, nós temos que ver que o continente, inevitavelmente, do presente e do futuro, será o continente africano pela mudança global a nível demográfico. A Europa é um continente muito envelhecido. E nós sabemos que quem comanda o mundo são os jovens. E o continente africano vai ser, em 2050, um continente muitíssimo jovem. E quem vai dominar essa nova tecnologia do 5G, essa nova industrialização, vai ser no continente africano. É por isso mesmo que há essa disputa, essa nova guerra fria tecnológica entre os Estados Unidos e a China no continente africano. E nós temos que ver isso em Cabo Verde. Quer dizer que foi Cabo Verde que perdeu ao não conseguir ser presidente da CEDEAO? Perdeu muito, porque mostrou um déficit de conhecimento das dinâmicas diplomáticas internas na sub-região. Mas Cabo Verde, a vantagem em Cabo Verde pode recuperar o tempo perdido, não é? Se houver agora um maior engajamento. E não vai demorar muito para que também haja essa nova rotação a nível da presidência da Comissão. Penso que Cabo Verde pode atingir essa posição, mas tem que mostrar claramente se está interessada em tomar decisões a respeito de dossiês urgentes. Um dos dossiês urgentes tem a ver, por exemplo, com a tarifa externa comum da CEDEAO, a moeda única da CEDEAO, protocolos importantes assinados ou não assinados. Por exemplo, eu trouxe um protocolo, que é o protocolo de defesa e segurança da CEDEAO, 99, Cabo Verde assinou, mas até ainda não ratificou, que é um dos protocolos principais da CEDEAO. Inclusive, esse assunto já foi levado ao Conselho Nacional de Defesa, foi aprovado, houve consenso, mas ainda não foi para o Parlamento para ser ratificado. Então, um país... Mostra algum desengajamento? Mostra a lentidão na adoção de uma posição. Também há um outro protocolo que é muito importante, um país como Cabo Verde que preserva, aliás, que defende a boa governação, não assinou, mas não ratificou o protocolo de boa governação de 2001. Então, são esses sinais que levam a que muitas vezes nossos pares africanos, não é, a estarem também desconfiados do posicionamento de Cabo Verde. E Cabo Verde pode legitimamente dizer o seguinte: olha, neste momento não estou interessado no dossiê, por exemplo, uma era única. Estou interessado mais na tarifa externa comum. Estou mais interessado, falando agora na União Africana, no acordo de livre comércio. Mas Cabo Verde tem que tomar uma decisão. Não pode ficar numa indecisão que pode prejudicar o próprio país. Nós temos que pensar nas gerações futuras. O grande desafio dos nossos governantes, da elite política, cultural e social, é pensar como é que vai ser Cabo Verde daqui a 50 anos. É que alguns outros países, outros Estados já estão adotando medidas para enfrentar esses desafios. Por exemplo, já há Estados que estão criando ministérios de tecnologia de informação e comunicação, ou ministérios para a inteligência artificial, ou ministérios que vão, no fundo, abarcar essa nova tendência na indústria. E Cabo Verde, se quiser, no fundo, se destacar na sub-região, em algumas áreas, tem que escolher áreas estratégicas. Se quer para poder, no fundo, essa integração regional que o comissário há dias disse na reunião, baseada em áreas específicas, onde Cabo Verde é melhor ou pode ser melhor do que os outros. Exatamente. Quer dizer que isto contrapõe com a ideia de uma integração plena que também se fala. A integração plena pode ser na maneira como Cabo Verde pode contribuir. A integração plena significa escolher, nem se for uma área ou duas ou três, onde nós de facto podemos contribuir para uma melhor integração africana. Não é só, nós não podemos ter a perspectiva de somente tirar proveito. Muitas vezes usa-se esse adjetivo de Cabo Verde tem que tirar proveito.
da integração regional africana. Não, Cabo Verde não tem só que tirar proveito, tem que contribuir. Porque se não contribuir também, é próprio Cabo Verde que vai perder a médio e longo prazo. Por exemplo, se Cabo Verde não assina um protocolo de defesa e segurança, a CDAO não pode socorrer Cabo Verde caso aconteça algum problema aqui em Cabo Verde, por exemplo. É que nós cada vez mais estamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. A construção, neste momento, de uma grande embaixada norte-americana aqui em Cabo Verde. Cabo Verde agora vai ser, queremos que não, um alvo, um potencial alvo de grupos que sejam hostis aos Estados Unidos. Sobretudo neste momento, o Estado Islâmico virou para a África Ocidental, segundo... Claramente, e é uma consequência da desintegração da Líbia desde 2011 e da intervenção estrangeira ocidental. Então, o fato de ter aumentado o número de grupos terroristas na África Ocidental e Cabo Verde aumentaram as ameaças. Então nós, se vamos estar agora mais no olho dos extremistas religiosos ou até grupos de criminosos ou de outro tipo, de diversos tráficos. Então, não ratificando um protocolo do tipo, nós também estamos a aumentar o nosso nível de insegurança. Então, nós temos que adotar medidas para contribuir para a segurança, para o aumento da segurança e também para o aumento da integração em vários níveis da sub-região, porque nós também vamos beneficiar isso a médio e longo prazo. Isso é fundamental. Não é pensar que nós só temos de tirar proveito, que o Cabo Verde tem feito e bem, conseguindo investimentos de instituições da CDAO, conseguindo até alojar a sede de algumas instituições, embora aquém do que é esperado. O Cabo Verde, nesse momento, acolhe tem o ECRE, tem o Centro para Energias Renováveis e Eficiência Energética de Energias Renováveis, que é um organismo da própria CDAO, e também acolhe o Instituto África Ocidental, que não é um organismo da CDAO, mas é um think tank apoiado pela CDAO. O Instituto África Ocidental foi criado por um decreto-lei cabo-verdiano para promover o conhecimento, promover a integração ao nível da pesquisa. E, infelizmente, tem tido muitos problemas de financiamento justamente por não ser um organismo da CDAO. E o grande desafio do governo Cabo Verde passa justamente, do meu ponto de vista, por revitalizar esse Instituto África Ocidental, dado que, por exemplo, os mandatos dos seus dirigentes terminaram há muito tempo. O ECRE tem feito um trabalho interessante, embora com algumas deficiências, mas Cabo Verde poderia acolher mais sedes de instituições africanas, da CDAO ou outras. E, em média, cada país acolhe cerca de 7 ou 8. Nós podemos tirar proveito disso, porque essas organizações oferecem postos de trabalho muito bem remunerados, competitivos, com salários até superiores a praticadas por outras organizações, como por exemplo as Nações Unidas. Então, nossos jovens têm que saber isso, têm que estar cientes e preparados para se candidatarem. Sim. Praticamente já está criada a Zona Livre de Comércio Africana, em que Cabo Verde aderiu, embora ainda não ratificou também, não é? Como deve Cabo Verde se posicionar perante esta abertura ao cobiçado mercado africano pelas grandes potências económicas? Acho que Cabo Verde deve posicionar-se de forma firme, obviamente procurando salvaguardar os seus interesses. É claro que o próprio acordo prevê isso, medidas de compensação para estados insulares ou que precisam de tempo para se adaptar, mas é uma excelente oportunidade. Cabo Verde especializando-se em algumas áreas que lhe permitem explorar esse mercado africano a partir de uma zona de comércio livre, pode dar um pulo enorme em termos de economia de escala. Porque, imaginem, por exemplo, com o investimento em infraestruturas rodoviárias, marítimas e aéreas, não é? Essa distância de Cabo Verde em relação ao continente desaparece, fenece. E o objetivo desse acordo é dar um salto nesse sentido. É o primeiro passo. Porque uma zona de comércio livre não constitui a última fase de integração. A última fase de integração é a União Económica Comunitária, tem um mercado comum, e o modelo mais acabado, no fundo, o exemplo mais acabado é a União Europeia. Mas é um primeiro passo. Significa mudar a estrutura económica interna do continente, não é? Porque é uma estrutura muito virada para a exportação de matérias-primas. Então, nesse caso, vai-se incentivar a produção interna. Cabo Verde especializa-se numa indústria concreta, ou num serviço concreto, que exporta para o continente e também recebe, por exemplo... Mas sem adesão à moeda única da CDAO a ser instituída até 2020, isto não vai brigar ou prejudicar os intentos do país em relação à zona de livre comércio? Não, creio mesmo que não. Que Cabo Verde não mesmo que Cabo Verde não dira a moeda única. A questão da moeda única, do meu ponto de vista, é até uma falsa questão, porque a zona de preferência alfandegária ou a zona de comércio livre é chamada a primeira fase, a fase básica. Para se ter uma moeda única já
procura-se, no fundo, ter uma união económica global, monetária. Pode acontecer a nível subregional, mas a nível continental ainda é um longo passo. E Cabo Verde pode perfeitamente estar nessa zona sem estar na moeda única da CDAO. O benefício de estar nessa zona de livre comércio é que não há constrangimentos para exportação, não tem que passar pelas fronteiras. Pode ser feito via marítima através de cabotagem, ou quando houver infraestruturas, autoestradas e também uma companhia aérea africana, facilita muito o comércio. E Cabo Verde, obviamente, que isso não lhe traz nenhum problema, só traz vantagens. Vai incentivar a produção interna para exportar, não tendo constrangimentos. Porque agora há muitos constrangimentos a nível de transporte, a nível dos preços, e a nível da burocracia, de leis, e com a abolição das tarifas, etc., isso facilita muito o trabalho de Cabo Verde. Só que neste momento há um grande desafio, que é entrar na Nigéria. A Nigéria ainda não entrou, assinou, mas, aliás, nem assinou. São dois países que já estão... Que ratificaram. 52 assinaram, e 13... já permite a assinatura do acordo. O acordo já foi ratificado, já entrou em vigor a 30 de maio. Agora, só que é um acordo ainda embrionário. Ainda falta muito, há muitos pormenores ainda a serem analisados, questões que os países colocam antes de o acordo começar a funcionar mesmo na prática, porque também é preciso definir, por exemplo, como é que se vai implementar um acordo de livre comércio se ainda as estruturas económicas locais estão mais viradas para a exportação. É preciso investir muito nas infraestruturas. Um investimento muito forte, porque senão tem que se começar apenas pelos portos, como eu tinha dito, através da cabotagem. É uma das vias. Mas a zona do comércio livre é um dos maiores ganhos do continente africano desde a assinatura do Tratado da OA, do meu ponto de vista. Tem muito potencial, é de um potencial enormíssimo e pode levar, por exemplo, se funcionar bem, a que o nível de comércio intracontinental atinja níveis da ASEAN, por exemplo. A ASEAN tem um comércio, que é uma organização do Sudeste Asiático, tem um nível de comércio à volta de 60%. E a África, em 3 anos, se isso tudo correr bem, em 3 anos vai atingir 52%. Então, é um salto significativo. Porque o grande problema do continente africano é que, nesse nível, é a pluralidade de Estados. 55 Estados, com muitas barreiras alfandegárias e outras, que impedem a livre circulação. E a dificuldade também da união e da organização mesmo dos Estados. Exatamente, que eu tinha referido antes, a questão da integração política. É uma grande barreira. Então, isso ultrapassado, há um salto significativo, e não a nível da indústria extrativa, o que é curioso, a nível dos serviços. É que neste momento já 50% da economia africana é ao nível dos serviços, não ao nível das chamadas commodities. Então isso é muito interessante. Sempre que se fala da integração, da política de integração, também fala-se da política de integração, critica-se muito a política de integração dos cidadãos oriundos da comunidade, da CDAO, em relação a outros, sobretudo no processo de regularização. É correto ou legítimo falar que existe algum tipo de racismo, discriminação em relação aos cidadãos vindos da comunidade mesmo desta região da África Ocidental? Sim, é perfeitamente legítimo. Até porque, de forma a descomplexar, nós podemos dizer que nem todas as culturas são racistas, né? Mas o racismo é eminentemente cultural. O racismo cabo-verdiano é herdado da colonização. E genericamente os racismos que existem em África têm essa origem e tem a ver muito com a maneira como nós nos relacionamos com os povos irmãos do continente durante o período colonial e o período após a independência. Eu poderia dar um exemplo básico, simples. Tal como nós, os cabo-verdianos, quando estamos em Lisboa, estou a falar em Portugal, na ex-potência colonial, na pele de estudantes, nós não só sentimos aquela discriminação, mas também olhamos para os que chegam de Cabo Verde, na posição de imigrantes indocumentados, que trabalham 5 da manhã, estão mal vestidos e vão para as obras. Nós não queremos estar perto deles, porque também nos parece como sendo figuras pouco, no fundo, recomendáveis. Não é? Aqui acontece a mesma coisa. Quando nós olharmos para um cidadão guineense, senegalês ou nigeriano,
um vendedor de rua, etc., não é? Nós temos a mesma sensação. E nós por desconhecermos o continente e esses países, ignoramos que, por exemplo, que a Nigéria é uma potência mundial, não é? E que a classe média nigeriana não vem a Cabo Verde. A classe média nigeriana e rica vai fazer compras em Canárias, passa por Cabo Verde. Então, o que nós temos estado a assistir é uma inversão daquilo que acontece com nossos imigrantes que viajam indocumentados. Nós temos a mesma percepção dos cidadãos que vêm, cidadãos aqui da costa, que vêm para Cabo Verde, como também os portugueses e nós, cabo-verdianos. Eu me lembro do meu caso como estudante em Portugal, olhava também para os imigrantes indocumentados cabo-verdianos, outro. Então é preciso maior aposta na educação, na formação, por exemplo, dos agentes na fronteira. Pois. Quando há uma formação... Há muita queixa em relação ao tratamento que obviamente, porque os cidadãos são dispensados ao entrar em Cabo Verde. Porque se desconhece completamente a cultura, a origem das pessoas. E não se deve confundir, não é? Alguns grupos que podem mesmo ter até intenções, podemos dizer, intenções que não são as melhores. Obviamente que é preciso agir de acordo com a lei, mas não é fazer uma generalização absoluta dessas pessoas, até porque o nosso dever é justamente criar aqui as condições para que haja um turismo de qualidade em Cabo Verde que possa atrair gente desses países com poder de compra. Em vez de irem, por exemplo, a Canárias, que possam vir para Cabo Verde. É uma forma de nós conhecermos também outra face da imigração. Não há um turismo voltado para o continente aqui em Cabo Verde? Não há um turismo voltado para o continente porque os turistas africanos vão para Londres, vão para os Estados Unidos e não vêm para Cabo Verde. E começam por de Canárias. Só por desconhecimento mesmo Porque não há uma oferta. Aqui não temos em Cabo Verde, não temos alguns resorts, mas nós temos grandes lojas com grandes produtos de marca, não oferecemos isso aqui na Serra da Praia, em outros lugares. Não há onde gastar dinheiro. Não há onde gastar dinheiro. Aqui, as pessoas que chegam aqui são pessoas que de facto têm necessidade. São imigrantes económicos, tal como nós fomos. Então há uma má percepção, uma má visão dessas pessoas. É preciso inverter essa visão, até porque Cabo Verde tem todo o interesse nisso. E é uma forma de conhecermos a nós mesmos, porque no fundo nós estamos a falar dos nossos ancestrais nesse sentido, porque foram eles que acabaram por povoar as nossas ilhas. Então é preciso apostar muito mais no conhecimento para dirimir essa discriminação que existe em relação aos cidadãos aqui da sub-região, por exemplo. Assim, umas últimas palavras a propósito dos desafios para uma maior e mais rápida integração e não continuarmos sempre em processo para que haja realmente uma integração plena de Cabo Verde na CEDEAO. São vários passos que nós podemos dar, mas podemos resumir pelo menos os mais urgentes. Mais urgentes tem a ver com que é pôr em prática essa vontade política. Muitas vezes as coisas não avançam devido à falta de vontade política. Formalmente existe um discurso, parte das instituições cabo-verdianas, e normalmente do governo, que há uma vontade política no sentido de aumentar o nível de integração de Cabo Verde, não só no sub-regional. A criação de um Ministério de Sim. Há essa formalização. Agora, fazer um balanço. Eu não costumo fazer o balanço da atuação dos governos ou dos ministérios antes do final do mandato. Não fiz isso no passado, não vou fazer agora. Ainda falta um ano para o termo da legislatura. O que podemos dizer é que, desde a criação dessa pasta e também da nomeação do ministro adjunto para a integração regional, que há grandes expectativas. Então vamos ver no final se de fato as expectativas correspondem à realidade. Ou seja, se de facto se há feitos. Por exemplo, está-se a esperar como é que vai ser, como é que vai desembocar esse tal projeto de corredor marítimo Praia-Abidjan. Se isso, por exemplo, se concretizar, será um ganho. Não só dessa nova pasta, mas também dos outros países da sub-região. Nesse caso, do governo cabo-verdiano, mas também de outros governos. Por exemplo, há outros processos em andamento. Se Cabo Verde conseguir acolher a sede de mais instituições até o final do mandato, se houver maior participação
de quase cabo-verdianos no governo da CDAO, se de facto, quando ocorrer a nomeação do embaixador, os ganhos evidentes, poderiam fazer um balanço. No fundo, o que é preciso é aumentar o grau de eficiência e eficácia em relação às promessas, em relação à vontade política e, por outro lado, também os dirigentes dos outros países que compõem a CDAO, do meu ponto de vista, têm que pegar no dossiê da integração política. Porque, de facto, quando não se desenha ou não se chega à conclusão qual é o melhor modelo de integração política, vamos ter fenómenos como das migrações clandestinas, por exemplo, no Mediterrâneo, que é um grande desafio a ser resolvido, porque é um problema pós-colonial. Porque muito dessas pessoas que, por vezes, é um número reduzido, cerca de 200 mil pessoas que saem de África, procura do chamado Eldorado, né, que não corresponde ao total da migração para fora. Os africanos viajam, os imigrantes africanos, o número ronda a volta de 1 milhão, 2 milhões por ano. Só 200 mil é que procuram essa via. Por quê? Porque, de facto, não há uma integração política que respeite as diversidades de organizações político-económicas e sociais dessas realidades. Tem a havido maior incidência na integração económica. É preciso também haver um olhar... Também a comunidade foi criada também com esta perspectiva, sobretudo económica. E agora alargou o espectro. E ao alargar o espectro tem que ver esses outros processos. Integração a nível social, cultural e etc. E quando há um aumento da autoestima dos próprios africanos, há menos vontade de emigrar. Ok. Muito obrigado, Dr. Odair, por ter aqui participado neste programa. E a continuação de muito boa noite. Muito obrigado. Da nossa parte, foi assim o olhar do professor e investigador da UNICEF, Odair Varela, sobre os desafios e perspectivas da integração regional na África Ocidental. Muito obrigado pela atenção dispensada e ponto por ponto volta daqui a 15 dias com um novo tema. Boa noite.